Fala, musguinho! Chegou o tão esperado vídeo que tantas pessoas me mandam perguntas sobre. Pode usar suculenta e cacto dentro do terrário? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês assistirem, sobre plantas que podem ser utilizadas no terrário, mas eu nunca fiz uma especificamente falando sobre suculentas. E eu sei que muita gente ama, então chegou a hora, vamos falar delas hoje. Nesse vídeo, além de falar sobre as suculentas, eu quero te falar o que uma planta precisa para poder ser utilizada dentro do terrário, para você não ficar refém de lista de planta e poder ter autonomia para escolher a planta que você quer utilizar no terrário. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago conteúdo aqui no YouTube para você que quer ganhar dinheiro unindo sua paixão por plantas e por terrários. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que sair por aqui. E agora também você pode ajudar o canal se tornando um membro. Clique em Seja Membro e veja como você pode me ajudar a continuar trazendo conteúdo gratuito aqui toda semana. Primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre suculenta, mas antes eu quero que você entenda que sempre que eu falar de suculenta, eu também estou falando de cacto. Afinal, eles são da mesma família, essas plantas, elas são primas ali, não são as mesmas. Então, sempre que eu falar de suculenta, estou falando de cacto. Para você não esquecer mais, todo cacto é também uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. A diferença tá nas folhas. Os cactos têm as folhas em forma de espinho, então o cacto sempre machuca. Se você tá com uma planta, uma suculenta, um cacto, ele tem aquelas folhinhas pontudinhas, mas são folhas macias, né? Às vezes tem umas suculentas, uns cactos que a gente chama, né? Que tem uns espinhos assim, mas eles não machucam de verdade, né? Eles são meio fofinhos, nascem umas folhinhas dele. Não é cacto. Cacto sempre tem um espinho que machuca, tá bom? É um tipo de suculenta e daí a gente pode ter várias espécies aí. Então, sempre que eu falar aqui nesse vídeo de suculenta, eu quero dizer suculenta e cactos. Então, vamos falar da origem das suculentas e dos cactos. Elas são plantas que são originárias de lugares que são secos, lugares que chovem pouco, que tem pouca oferta de água. Como que eu sei? Só de olhar que a planta é de um lugar que é seco. Gente, ela é suculenta, ela é gordinha, então ela armazena água. É por isso que ela é suculenta, tanto que se você quebra uma folha ali no meio, você vai ver que ela é bem úmida, apesar de ter uma aparência bem seca. Então, ela é uma planta que está acostumada a armazenar água, porque ela fica longos períodos sem receber água, sem receber umidade, então ela armazena. Tanto que um sinal claro de uma suculenta, um cacto que está recebendo pouca água, é que as folhas de baixo, né, as folhas mais próximas da terra, elas começam a secar, fica totalmente secas. Por quê? Isso é a planta consumindo a água que ela armazenou. Então, é um mecanismo de sobrevivência, esse armazenamento de água. Justamente porque ela fica em lugares que nunca chove, falando aí do ambiente natural, e daí quando chove ela armazena toda a água possível, porque essa água vai evaporar muito rápido, o sol vai aparecer, né, vai evaporar essa água e vai ficar longo período sem chover, tá? Então é por isso que a gente chama de suculenta, cacto também, né? Inclusive em muitos lugares o cacto é um alimento, né? Lugares secos as pessoas abrem ele, comem como fruta, enfim, bebem a água, porque ele realmente armazena muita água nele. Agora que você já entendeu qual é a origem de uma suculenta, de um cacto, você precisa entender qual que é o clima do terrário. E daí eu quero que você tire a sua conclusão. Dentro do terrário é um vidro, né, com plantas que a gente rega e a gente fecha. O que acontece quando tem um lugar onde a gente coloca água e é um lugar fechado? Né? Imagina que você está dentro do carro com um monte de gente respirando, ou seja, na respiração tem umidade, e esse carro está fechado. O clima dentro do carro vai ficar muito úmido, né? Vai ficar muito molhado, ainda mais se tiver água lá dentro, como é o caso do terrário. Né? Eu já expliquei em outros vídeos, vou deixar o card aqui para você, outros vídeos aqui do canal sobre o ciclo da água, ou seja, você rega, essa água tem que evaporar, forma nuvens, chove e molha a terra novamente. Então, dentro do terrário, a gente tem um clima úmido, é muito úmido dentro do terrário. Então, a gente precisa colocar plantas dentro do terrário que gostem desse clima úmido e é quente também, porque é abafado, né? Lembra lá do carro, se você ficar com muitas pessoas dentro do carro, no frio, tudo fechado à noite,
com as pessoas respirando, baforando lá dentro, lembra lá do carro. Se você ficar com muitas pessoas dentro do carro, todo mundo respirando num carro fechado, vai ficar um clima muito úmido. Então, dentro do terrário é um clima úmido e quente. É o mesmo clima da suculenta? Não é, né? O clima da suculenta é o quê? Seco, quente, né? Muito seco. E dentro do terrário é úmido e abafado. Quente também, né? Mas um quente úmido, não um quente seco. Então, a gente tem que entender, pessoal, que plantas são como animais, são seres vivos. E muita gente não entende isso. Eu vou falar aqui, é o óbvio, tá? Mas muita gente não entende. Plantas são como seres vivos. Não adianta a gente colocar um animal que gosta de uma coisa no outro lugar. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta a gente querer criar um peixe que é de aquário no meio da sala. Ele precisa de um lugar com água, né? Submerso. Não adianta a gente jogar no meio da sala. Ele não vai se adaptar por mais que a gente queira. Ou se ainda a gente quiser usar um exemplo mais real, mais crível, peixe de água doce e peixe de água salgada. Não adianta colocar um peixe de água doce num aquário de água salgada. E nem o contrário. Não vai funcionar. O peixe não foi feito para água doce ou para água salgada, quando é no outro cenário, né? No cenário oposto. As plantas são a mesma coisa. Não adianta a gente querer colocar uma planta que tem um mecanismo de absorção de água absurdo para a sobrevivência dela, porque ela está acostumada, ela foi condicionada, né? Está na genética dela a absorver o máximo de água possível, porque ela mora que ela nasceu, é originária de um ambiente seco, colocar num clima úmido. O que vai acontecer? Esse mecanismo dela vai ficar, super ligadão, porque ela tá acostumada a não receber água, e daí ela começa a receber água, o que a planta faz? O que a suculenta vai fazer? Ela vai absorver o máximo de água possível, porque ela acha que ela vai ficar, tá programado nela, que ela não vai receber água em algum momento, vai acabar aquela água. O problema é que dentro do terrário não vai acabar. Vai ficar úmido por muito tempo. Então a planta não vai parar de absorver água em nenhum momento. Enquanto tiver água, ela vai absorver. E sabe o que acontece? Ela absorve tanta água que a célula dela se rompe. Exatamente. O mecanismo não para, ela não tem inteligência de parar. Ela está programada para absorver água enquanto ela tiver água. Então ela vai absorver tanta água até a célula dela estourar. E por isso que a gente fala que a suculenta apodrece. Ela mela, não é? Ela fica melada com excesso de água, que é justamente a célula dela que estourou. A parede estourou a membrana. Ela fica toda melada, então ela vaza água. Então ela apodrece. Então a gente chegou à conclusão aqui que não dá para usar suculenta / cacto dentro de um terrário clássico, um terrário que é fechado, né? Já falei da definição de terrário, que sempre é fechado, não existe terrário aberto, falei nesse vídeo aqui, depois você assiste. Então, sempre que você quiser fazer um terrário, você não vai utilizar suculenta. A gente pode fazer arranjos de suculenta, mini jardins de suculenta, mas o terrário, como terrário mesmo, que é o fechado, né? Já falei que a definição de terrário é fechado, não existe terrário aberto. Então, dentro do terrário, a gente não consegue utilizar suculenta. Então, dentro do terrário, a gente não consegue utilizar suculenta, porque ela não é adaptada para um clima quente e úmido. E que planta que é adaptada para um clima quente e úmido? Uma planta que é tropical. E a gente vive num país que é tropical. O Brasil está nos trópicos, né? Temos aqui o Trópico de Capricórnio, passando aqui em São Paulo. Então, a gente tem muita mata que é tropical, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Todas as plantas que a gente tem no Brasil, praticamente, com exceção das que estão no Cerrado, é claro, elas são adaptadas para um clima tropical. Isso é uma grande vantagem para a gente, que a gente pode utilizar várias plantas que são baratas e facilmente encontradas dentro do terrário. Mas eu preparei uma surpresa para você. Muita gente sempre me pergunta disso e eu deixei para falar aqui no finalzinho sobre uma suculenta especial que é única, que eu já testei, vários dos alunos da Universidade Hortiflora, que é o meu treinamento completo para terrarista, te ensina do zero a fazer terrário até a vender todas as formas de vender terrário. Lá os meus alunos também testaram essa suculenta dentro do terrário e funcionou. Então eu vou falar para vocês uma única suculenta que você pode sim utilizar dentro do terrário. Mas eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Deixa o seu like aqui, curte esse vídeo, deixa o seu comentário, isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante, é bacana, entrega para mais pessoas e ajuda muito o canal a crescer. Isso faz com que eu traga mais conteúdos relevantes aqui para você. E como prometido, a suculenta
que você pode utilizar dentro do terrário. Essa é uma suculenta que muita gente chama de cacto, mas é uma suculenta. Lembra que eu falei que cacto sempre machuca a mão, né? Sempre tem espinhos que machucam. Essa é uma suculenta que as pessoas chamam de cacto porque ela tem as folhinhas pontudinhas, mas ela não machuca você. Então você pode manusear ela tranquilamente, utilizar ela muito tranquilamente dentro do terrário. Inclusive, ela até aceita ficar em lugares que não bate muito sol, diferente das outras suculentas. Ela aceita ficar num banheiro, num lavabo, que também é um clima úmido por excelência. A gente toma banho e acaba ficando úmido lá dentro também. Então você pode utilizar. O nome dessa suculenta é Rhipsalis. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Ela é uma suculenta muito bacana, muito versátil. Ela parece até uma arvorezinha, você pode brincar dentro do terrário criando pequenos cenários junto com ela. E ela dá uma sensação, uma coloração bem bacana para o seu terrário. Inclusive, ela é uma suculenta que não gosta muito de sol. Ela fica com uma cor arroxeada, cheia de pintinhas no sol e acaba secando muito rápido. Como a suculenta tem esse mecanismo de absorção de água, elas ficam gordinhas. Essa suculenta aqui, a Rhipsalis, ela é muito fininha, então ela não absorve muita água. Então isso me leva a crer que é por isso que ela aceita bem um lugar com umidade. Ela não absorve água até a célula dela explodir. Nunca vi isso acontecer, uma Rhipsalis melar, por exemplo. E aí, gostou desse vídeo? Se você tem interesse em aprender a fazer, divulgar e vender terrário, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Na descrição tem o link para você se inscrever na Jornada dos Terrários Lucrativos, uma jornada com 3 aulas e 3 lives gratuitas para você aprender do zero a fazer terrário e a vender os seus terrários. Muita gente assiste essas aulas gratuitas e já consegue ganhar dinheiro com elas. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo e te espero no próximo.